Olá pessoal, eu sou Cristine Roman e esse é o Letras na Rede. Nessa série de vídeos estamos tratando das leituras obrigatórias do vestibular 2021 da URGS. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conto Teoria do Medalhão, que é o segundo conto da obra Papéis Avulsos de Machado de Assis. Esse conto foi publicado inicialmente em 18 de dezembro de 1881 na Gazeta de Notícias, que era um jornal popular da época. Depois ele foi reunido na obra que a gente tem hoje, Papéis Avulsos, de 1882. O conto apresenta duas personagens, o pai, que não é nomeado, e o seu filho Janjão. E ele transcorre em 1 hora de conversa, das 11 à meia-noite do dia 5 de agosto de 1875, no Rio de Janeiro do Segundo Império, portanto. O enredo, ou seja, a história do conto, é simples e trata de um diálogo, que é o subtítulo do conto, por sinal, em que o pai busca ensinar Janjão, após o jantar de comemoração dos seus 21 anos, a sua maioridade, a como se tornar uma pessoa notável, como se tornar uma pessoa célebre e escapar da obscuridade utilizando um projeto de vida que tem como objetivo alcançar as altas esferas do poder e desse modo viver livre do trabalho. A trama inicia com o pai convocando o filho para uma conversa a portas fechadas, aspecto que imprime à conversa um tom de seriedade, o que também pode ser visto quando o pai diz: "Falemos como dois amigos sérios". Janjão, além disso, é apresentado ao leitor por meio da voz desse pai, em um discurso direto. Em outras palavras, é por meio da voz da personagem, sem a interferência do narrador, que a gente conhece Janjão, que a gente conhece o jovem. Um pai assim afirma que o filho possui algumas apólices, ou seja, ele está com um futuro financeiro garantido. E vai dizer também que o filho possui um diploma. Muito provavelmente ele era bacharel em Direito. Essas coisas davam a Janjão a possibilidade de exercer qualquer carreira. O pai vai dizer: "Podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras, nas artes, há infinitas carreiras diante de ti". O pai, no entanto, espera que o filho seja uma pessoa notável, seja uma pessoa célebre. E por isso, ele propõe um ofício de medalhão. Ofício que foi o sonho da sua mocidade e que ele quer realizar no filho. O medalhão é um tipo de figurão da política brasileira da época. Era um homem considerado importante, mas que na verdade não tinha muitos méritos, porque essa posição se devia à influência de dinheiro ou de amigos. O pai assim acredita que se ele moldar o caráter do jovem, ele vai conseguir chegar a medalhão. Mas para que os seus planos tenham resultado, ele bolou uma metodologia que determinará o modo de comportamento social do garoto. Esse plano engloba nada menos que os próximos 24 anos, ou seja, a perspectiva é que Janjão se torne medalhão aos 45 anos. A metodologia? O primeiro aspecto é a circunspecção. Ou seja, é a moderação das atitudes, mas moderação do corpo e não do espírito. O pai afirma que ele não deveria ter ideias próprias, que ele deveria pensar o pensado, o que levaria, nas palavras dele, à mais perfeita inópia mental. Levaria, portanto, à pobreza mental. O pai diz, além disso, que o melhor seria ele nem ter ideia nenhuma. E para isso ele aconselha a leitura de compêndios de retórica, jogos como dominó, o voltarete e o whist, que eram jogos de cartas da época. Mas também o bilhar, todos jogos sem plateia. Diz ainda que ele deveria evitar a solidão, porque a solidão gera reflexão. E aconselha que ele frequente livrarias, mas apenas para que todos o vejam, para conversar sobre os boatos do dia, calúnias ou qualquer assunto trivial. O que ele não aconselha é a leitura. O segundo aspecto é o vocabulário. Destaca que Janjão use um vocabulário simples, tíbio e apoucado, ou seja, que ele utilize o mínimo de palavras possíveis. Enfatiza que seja dada prioridade ao adjetivo em detrimento do substantivo e argumenta que o adjetivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metafísica. O substantivo é a realidade nua e crua, o naturalismo do vocabulário. O que ele quer dizer é que a linguagem deveria ser empregada para exibição, para ostentação apenas. É o discurso pomposo, ou seja, afetado e snob, cheio de palavras vazias de significado que interessam ao pai. O melhor de tudo, diz ele, são as frases feitas.
fórmulas consagradas pelos anos e incrustadas na memória individual e pública. Fórmulas essas que não obriguem ao esforço do pensamento, frases que busquem a comodidade do pensamento e o consenso entre os iguais. O terceiro aspecto trata do modo de agir. Para o público, esse homem proclama os processos modernos e liberais, mas na prática condena as aplicações. E nesse sentido, ele orienta o filho a utilizar a recente terminologia científica, decorando-a, porém sem acrescentar qualquer inovação. A partir disso, o medalhão deve construir uma imagem pública, a sua máscara social de forma lenta e progressiva, buscando o prestígio, a visibilidade, com o objetivo de usufruir dos favores do poder, ou dos donos do poder. Tal imagem se constrói a partir da sedução, de presentes e de lisonja. E a visibilidade nesse sentido é um dos aspectos mais importantes dessa equação. É fundamental, assim, que a sociedade tenha o nome do futuro medalhão em distinção, em evidência, e para tanto ele deve se fazer lembrar. Põe o teu nome aos olhos do mundo, enfatiza o pai. A política é o quarto aspecto. O pai diz ao garoto que ele poderá participar de qualquer partido político, contanto que seja apenas para a satisfação de necessidades e interesses pessoais, não do bem comum ou de ideias coletivas. E assim, os assuntos da tribuna deverão ser pautados pelos negócios miúdos, como os políticos de hoje, que em meio à pandemia priorizam abolir a tomada de 3 pinos. E com isso a gente percebe que a história se repete nos muitos medalhões que a gente vê por aí. Mas voltando ao conto, o pai salienta que se priorize nos discursos a metafísica, ou seja, que se abordem coisas como a totalidade cósmica, Deus ou a alma humana, coisas distantes da realidade e da experiência concreta. Isso porque, sendo mais fácil e mais atraente, não obriga nem a pensar e nem a descobrir. E afirma ainda que nesse ramo dos conhecimentos humanos tudo está formulado, encaixotado e rotulado. É só prover os alforjes da memória, destaca ele. O medalhão assim deve ocupar a tribuna e proferir um discurso vazio, mas de modo solene, ou seja, cerimonioso e pomposo, sem transcender aos limites de uma invejável vulgaridade. Em outras palavras, um discurso fútil e vulgar. O quinto aspecto trata do riso. Nesse aspecto, o pai aponta que não há necessidade de refrear ou eliminar o gênio zombeteiro e brincalhão do jovem Janjão. Enfatiza que um grave, ou seja, um homem distinto, pode ter seus momentos de expansão alegre. Mas uma coisa deve ser evitada. O pai vai grifar que ele somente não deve empregar a ironia. Esse movimento ao canto da boca cheio de mistérios. Usa a nossa boa chalaça, amiga, gorducha, redonda, franca sem biocos nem véus, que se mete pela cara dos outros, estala como uma pancada, faz pular o sangue nas veias e arrebentar de risos suspensórios. Usa chalaça. A chalaça é a piada, o gracejo, na maior parte das vezes de mau gosto, malicioso e agressivo. E o conto se encerra com referência ao príncipe de Maquiavel. A ironia, como visto, é um elemento presente em todo o conto. John Gladstone destaca no prefácio à obra de Papéis Avulsos que parece que Machado se aproxima com certa hesitação e numa experimentação contínua de um mundo ficcional fechado, separado do mundo real por uma ironia agressiva. Segundo Antônio Cândido, a ironia acontece quando se usam expressões contrárias ao que se pensa, ou seja, ao que se diz. É uma relação de oposição e contrariedade. Machado de Assis expõe no conto, através desse recurso irônico, os valores, a estrutura e o funcionamento da elite brasileira e das relações sociais e políticas que movimentavam o Brasil do período, por meio do modo de agir que é incentivado pelo personagem, mas debochado pelo autor no reverso do texto. Cabe aqui destacar que o diálogo é o método próprio da investigação socrática, que era feita justamente por meio de diálogos. Há aqui uma oposição ao diálogo socrático, porque no conto ele é fechado à réplica, ou seja, não há troca de argumentos. Assim, ao contrário do anúncio no subtítulo de Teoria do Medalhão, o que temos é um monólogo. E indo além um pouco, ao contrário da maiêutica de Sócrates, que era o parto das ideias e das verdades alcançadas com a reflexão, o método proposto por esse pai é a esterilização das ideias, a retórica vazia,
com a retórica vazia e os demais aspectos apontados até aqui. Por fim, a mensagem que sobressai da linha dessa teoria socrática às avessas é tão pessimista quanto o final de Memórias Póstumas, com exceção que aqui o legado da miséria desse pai é transmitido à geração subsequente, ao vencedor as batatas. No caso em questão, o legado é: com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. E com isso, eu me despeço por aqui. Deixe nos comentários aqui embaixo suas dúvidas e perguntas sobre a teoria do medalhão ou sobre a obra de Machado de Assis, que ao final dessa série a gente vai voltar para responder todas elas. Tchau, tchau! Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo @Letras na Rede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas.